E nesta participação, Alessandro Souza estará falando diretamente do Laboratório de Suplemento Mineral da Matsuda, onde estará recebendo o médico veterinário Eduardo Pontalti para falar a respeito da qualidade da matéria-prima da Matsuda, destacando os principais aspectos envolvidos na produção para que o produto final tenha de fato a qualidade esperada. Alessandro Souza, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Guia do Campo. É com você a partir de agora, fique à vontade. Obrigado, Júlio. Bom dia para você também. Ótima manhã a todos aí em Campo Grande. A gente está aqui para a nossa primeira participação hoje no Guia para falar de um assunto muito importante, que é a matéria-prima utilizada na produção dos suplementos minerais Matsuda. Afinal de contas, os bons resultados a campo têm realmente um fundamento. A Matsuda trabalha de uma forma bastante criteriosa na produção destes suplementos minerais para que o produtor receba na propriedade rural um suplemento mineral que vai gerar resultados, que realmente vai surtir efeito no desempenho dos animais. A gente vai descobrir por quê e como funciona esse processo, o controle de qualidade das matérias-primas do Grupo Matsuda, com o nosso convidado, já anunciado pelo Júlio Cottin, o médico veterinário Eduardo Pontalti. Bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Alessandro, bom dia a todos que nos acompanham. Bom, quando o vendedor ele faz a abordagem ao cliente, ele vai fazer a oferta de um suplemento mineral, quais são os aspectos mais básicos, os principais que o produtor ele deve ter em mente? Quais são as principais perguntas que ele deve fazer ao vendedor com relação à qualidade deste produto que está sendo oferecido? Bom, quando a gente fala em suplementos minerais, é importante o produtor se ater a algumas informações básicas. Primeiro, qual que é a empresa que está produzindo esse suplemento? A gente sabe que no Brasil, quando a gente fala em nutrição, existem centenas de empresas e todo ano existem empresas novas. E muitas vezes você observa que uma empresa lançou alguns produtos, daqui a um ano você vai procurar se a empresa faliu e não existe mais. Então, a fidelidade que tem realmente uma empresa no mercado de nutrição, a tradição que ela tem, quantos anos ela tem de mercado, isso conta muito. Segundo, essa formulação ela é destinada para que espécie animal? Então, antigamente, produtos eram encontrados no mercado destinados para várias espécies. Um suplemento mineral que serve para bovinos, equinos, suínos, cachorros, isso não pode existir. E a gente sabe que ainda existe. Então, a espécie animal que se destina. Terceiro, a formulação. A formulação do suplemento mineral, ela é muito importante, porque ela vai estar buscando atender uma exigência nutricional de uma determinada espécie e principalmente de uma categoria animal. Então, existe uma formulação específica para uma vaca de cria, existe uma formulação específica para um animal desmamado de recria, existe uma formulação para engorda, existe formulação para bezerro e assim por diante, para vaca de leite, para o cavalo, para os búfalos. Cada espécie, cada categoria animal tem uma formulação específica. E depois disso, aí entra a composição do produto. Qual que é a matéria-prima utilizada? Porque existe fontes de minerais que elas realmente não vão resultar em alta absorção e alto desempenho no animal. Então, muitas fontes contêm minerais, porém, muitas vezes isso não é absorvido. Um exemplo típico disso, se você pegar um adubo de altura que tem fósforo e colocar num suplemento mineral, não é recomendado, porque isso não vai resultar numa absorção desse fósforo pelo organismo animal. Existem fontes de fósforo específicas para trabalhar a nutrição animal. Seria o que comumente ou tecnicamente se chama biodisponibilidade? Exatamente. A biodisponibilidade é quanto dessa fonte que o animal vai absorver e utilizar isso no seu metabolismo, no seu organismo, para ganhar peso, para crescer ou mesmo para a produção de leite. Agora, em se tratando da qualidade da matéria-prima, como que eu sei que aquela matéria-prima que está ali indicada na sacaria é a melhor, é a que vai ter a melhor biodisponibilidade? Bom, as diversas fontes de minerais disponíveis para formulação do suplemento, elas são baseadas em química. Então, basicamente, um produtor, quando ele bater o olho, dificilmente ele vai saber realmente se essa fonte vai ser absorvida ou não. As empresas elas fazem essa formulação baseada então na concentração desses minerais. Um exemplo disso, se eu estiver trabalhando com microminerais, por exemplo, a Matsuda utiliza sulfatos de cobre, sulfato de zinco, por exemplo. Quando essa fonte não for um sulfato, por exemplo, for um óxido de
cobre, um óxido de zinco, por exemplo, existe esses minerais nessas fontes, porém a absorção ela vai ser menor. Então, quando a gente fala em microminerais, sulfatos são uma boa referência. E quando a gente fala em macrominerais, por exemplo, o fósforo, o fosfato bicálcico é uma das melhores fontes para ser utilizado para ruminantes. Agora, Eduardo, existe um termo também que é chamado eventual substituto ou substitutivo. O que seria isso na prática? Bom, o eventual substituto é quando são feitas formulações e era-se exigido um registro desse produto, tinha que ter no registro quais os eventuais substitutos ou eventuais substitutos na formulação. São ingredientes que você pode colocar tirando outros ingredientes. Então, basicamente, se você vai trabalhar, por exemplo, com uma fonte proteica para um proteinado, você pode ter essa proteína vindo de soja, por exemplo, ou ela pode estar vindo de algodão, ou ela pode estar vindo de outra fonte proteica. Então, isso acaba sendo também uma desvantagem quando a gente trabalha com os suplementos proteicos energéticos, que muitas vezes tem grãos nas formulações, e por questão de mercado, se tem muito eventual substituto, isso pode acontecer que essa formulação ela pode variar muito. Então, em resumo, para quem está nos acompanhando, uma boa formulação não tem muito eventual substituto. Se você observar uma formulação e ela tem os ingredientes e tem mais 20 eventual substituto, isso quer dizer que cada mês essa formulação ela pode ser mudada, e por menor que seja a mudança, isso vai afetar muitas vezes a contração de milho final ou a quantidade de proteína final. Exemplo disso são os grãos. Se você pegar milho, soja, a composição bromatológica é mais constante. Agora, quando você pega outros ingredientes, resíduos, por exemplo, de beneficiamento do próprio milho, da própria soja, casquinha de soja, quebradinho de soja, isso vai ter uma variação bem maior na composição bromatológica. E como consequência, se você faz um suplemento proteico, por exemplo, um proteinado de seca com esses grãos, você pode também ter uma variação maior na composição final do produto. Bom, e quando a gente fala da Matsuda, como que ela se situa nessa questão dos eventuais substitutos? Como é que ela se comporta? Como é que ela age na formulação dos seus produtos? Bom, a Matsuda ela acaba não utilizando o eventual substituto. Existem exceções, por exemplo, alguns países não aceitam alguns aditivos, como ionóforos, por exemplo. Então, ou um país aceita um ionóforo e não aceita outro ionóforo por questão de nome comercial. Aí sim existe um eventual substituto. Existem algumas exceções, principalmente países da América Central, que importam alguns suplementos da Matsuda. Agora, de uma forma geral, o mercado nacional, a gente não trabalha com muitos desses eventuais substitutos. Ou seja, a gente tem uma formulação e a gente tem que garantir que daqui a 6 meses, se alguém utilizar esse mesmo produto, ele vai ter a mesma concentração e o mesmo resultado que ele já observou na fazenda. Agora, vamos falar de um assunto, lógico, a gente está falando de um assunto aqui bastante sério, bastante importante. Agora, quando a gente fala nesse aspecto de segurança alimentar relacionado ao suplemento mineral que abastece o custo da propriedade, isso é muito importante destacar, porque tem a ver não só com a segurança daquele que vai consumir a carne, o leite, e tem muito a ver também com possíveis até embargos ao produto que contiver, por exemplo, metais pesados, né? Então eu queria que a gente falasse um pouquinho a respeito sobre a qualidade da matéria-prima do suplemento mineral e essa questão da segurança alimentar. Bom, esse na verdade é o motivo pela qual as empresas possuem os certificados de qualidade dos produtos. Na verdade, quando a Matsuda fala eu tenho qualidade, não é a Matsuda que está falando que tem qualidade, é o Ministério da Agricultura realizando auditorias que ele vai certificar essa empresa e ele vai dar por 1 ano um selo de qualidade. Então não é a Matsuda que está falando, existe uma empresa certificadora ligada ao Ministério da Agricultura que dá esse selo, e se daqui a 1 ano eles fizerem uma auditoria e a gente não seguir a mesma qualidade, não tem mais esse selo de garantia. Então, para quem está nos acompanhando, o importante quando a gente fala em nutrição é esse controle de qualidade, uma vez que existem muitas fontes de minerais e essas fontes podem resultar em alta absorção ou não, e ainda podem trazer contaminação. Exemplo, se a gente utilizar o fósforo, por exemplo, um fósforo utilizado na agricultura, e eu colocar um pouco de um fósforo de agricultura na nutrição animal, você barateia o custo desse suplemento. Então, por isso que muitas empresas ainda seguem dessa forma, mas só que você leva um monte de coisa que não é interessante para a formulação, como os metais pesados.
Outros exemplos, os microminerais que a gente comentou inicialmente. Se você buscar fontes de minerais mais baratas, de microminerais, como algumas fontes de óxidos, encontrar a concentração de mineral, porém uma grande concentração de contaminantes na formação. E aí sim, isso pode prejudicar o desempenho do animal, a saúde do animal e principalmente gerar resíduos na carne e no leite. E uma pessoa que consumir isso por longo tempo, ela pode sim trazer prejuízo para a sua saúde, como um câncer, por exemplo, por acúmulo de metais pesados no seu organismo, da mesma forma que ocorre no organismo de um animal que está consumindo uma fonte de baixa qualidade. Então, por isso que é importante, quando a gente fala em mineral, a gente lembrar de duas coisas. Formulação de mineral, controle de qualidade de mineral, isso é feito por químicos. Então, precisa de um laboratório e um químico habilitado para estar manuseando essas fontes de minerais, para, com certeza, ter uma formulação bem equilibrada que resulte em absorção, porque os minerais, eles têm relações entre eles. Se eu coloco uma quantidade muito alta de fósforo, por exemplo, eu posso atrapalhar a absorção do cálcio. E o contrário é verdadeiro, muito cálcio anula a absorção de fósforo. E existe essa ligação entre todos os minerais. Então, laboratório para análise das fontes de minerais é importante, um químico para controlar essas interações e principalmente para ter essas formulações balanceadas com o mesmo padrão. Esse é o ponto-chave, é o mesmo padrão. Então, cada fonte de matéria-prima que chega aqui na empresa tem que ser analisado. Isso também é uma pressão feita no fornecedor. Então, o fornecedor de matéria-prima que vai fornecer zinco, por exemplo, ele sabe que a gente tem um laboratório, a gente controla essa qualidade. E que se não estiver dentro do parâmetro, a gente não vai utilizar essa fonte na mistura do suplemento mineral. Então, recebeu todas as fontes, analisou todas as fontes, faz a mistura do suplemento mineral e aí analisa de novo. Se está correto, coloca no mercado. Se não está correto, não pode ir para o mercado. Um saco que sair fora do parâmetro, isso pode dar uma margem para o Ministério da Agricultura, numa auditoria, fechar a fábrica no outro dia. Então, esse é o trabalho feito, que na verdade existe muita coisa por trás de um saco de suplemento mineral. Então, esse controle de qualidade é uma segurança para o produtor, uma vez que ele pode receber um suplemento mineral de qualidade e observar o resultado dessa formulação, e depois, quando ele comprar de novo, essa formulação é a mesma coisa. Isso é o parâmetro, é o padrão de qualidade. E é uma segurança também para a Matsuda, uma vez que se ela não fizer esse controle de qualidade, ela pode estar misturando fontes de mineral e depois que está misturado não vai ter jeito de separar, de analisar de novo e tentar fazer outra formulação. Então, o ponto principal é controle de qualidade rígido e permanente. Então, quem quiser visitar a empresa vai observar que isso não é, a gente não montou isso aqui hoje para filmar, isso aqui é todo dia, todo lote de produto que vai ser produzido, toda matéria-prima que chega aqui vai ser analisado, e isso é o mais importante quando a gente fala em suplemento mineral, é a qualidade que isso tem, o balanceamento correto e principalmente o mesmo padrão. Daqui 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, essa formulação tem que ser a mesma coisa. Muito bem, a gente continua aqui no laboratório de nutrição animal do Grupo Matsuda. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para falar de algumas formulações que passam por todo esse processo, né? Ou seja, a avaliação da matéria-prima, a avaliação também do produto acabado, os produtos que passam por um rigoroso controle de qualidade para gerar, acima de tudo, a campo, resultados. Daqui a pouquinho a gente volta. Por enquanto, obrigado, Eduardo. Obrigado, Alessandro. Um grande abraço, um ótimo dia a todos. Forte abraço a você de todo o Brasil, e a partir de agora a gente retorna a Campo Grande com o Júlio Cottin. Obrigado, Alessandro Souza, e também ao Eduardo Pontalti pelas importantes informações sobre a qualidade dos produtos da Matsuda, garantida neste laboratório e com uma matéria-prima também de qualidade de ponta. Um abraço e